Encerra-se a segunda fase. Com o referendo do Congresso Nacional, inicia-se a terceira fase. E a terceira fase é uma fase externa. A terceira fase é uma fase externa. O presidente da República, o ministro de Estado das Relações Exteriores, normalmente é o presidente da República, ele volta àquela sede daquele tratado internacional e ratifica aquela intenção que ele tinha. Lembra-se que na primeira fase ele tinha apenas uma intenção? Olha, eu quero, mas eu primeiro tenho que resolver lá dentro da minha cozinha. Então ele vem e diz, eu resolvi dentro da minha cozinha, já estou com o referendo do Congresso Nacional, expediu-se o decreto legislativo, portanto, agora eu venho aqui e ratifico, eu quero assinar o tratado internacional. Fase obrigatória. Eu quero assinar o tratado internacional. Aí o presidente da República assina o tratado internacional e encerra-se essa terceira fase externa obrigatória. E daí? Neste momento, com a ratificação, com a assinatura e com o depósito desse tratado internacional, o Brasil se obriga no plano internacional. É neste momento, no encerramento da terceira fase, que o Brasil, perante toda a comunidade internacional, estará obrigado pelos termos daquele tratado. Ok? Aí eu inicio a quarta fase, quarta e última fase, que é a fase interna, Ou seja, o presidente da República promulga e publica um decreto presidencial. Quando ele publica o decreto presidencial, o Brasil internamente estará obrigado pelos termos daquele tratado. Ok? Internamente, com a publicação do decreto presidencial, o Brasil estará obrigado pelos termos daquele tratado. Então, observem, o Brasil se obriga no plano internacional ao cabo da terceira fase, quando ele vai lá, ratifica, assina e deposita o tratado. Já internamente, no âmbito brasileiro, o Brasil se obriga pelos termos daquele tratado quando é publicado o decreto presidencial. Beleza? Joia. Isso vale para todos os tratados? Para todos os tratados. Mas, Vitor, e quando for um tratado que se refira sobre matéria de direitos humanos? Bom, daí você tem que parar um pouquinho e pensar. Se aquele tratado sobre direitos humanos tiver este procedimento que eu acabei de falar para vocês, ele terá força de lei ordinária. Agora, se aquele tratado tiver o mesmo trâmite, porém, ele for aprovado no Congresso Nacional pelo procedimento da emenda constitucional, aí esse tratado sobre direitos humanos, ele terá status de norma constitucional. Então, observem bem. Se o tratado sobre direitos humanos for aprovado pelo procedimento normal, ele tem força de lei ordinária. Agora, se ele for aprovado com o procedimento da emenda constitucional, aí, meus queridos e minhas queridas, ele terá força de norma constitucional. Ok? Joia. Beleza, vamos lá. Federalização dos crimes. Pensem bem, a República Federativa do Brasil, por intermédio da União Federal, ela se obrigou com vários estados, com vários países no mundo, a proteger a integridade física e humana, ou seja, os direitos humanos aqui no Brasil. Portanto, se algum estrangeiro tiver os seus direitos humanos desrespeitados aqui no Brasil, quem é responsável por isso é a União Federal que assinou aquele tratado. Por isso que, nestes casos, a competência é da Justiça Federal. Desloca-se um crime que seria da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Não porque a Justiça Federal seja melhor ou pior, não por isso. Porque a Justiça Federal é que julga as causas da União. E se a União Federal se obrigou no plano internacional em proteger os direitos humanos dos estrangeiros, quando aqui no Brasil, nada mais justo do que aquele crime contra os direitos humanos daquele estrangeiro ser julgado perante a Justiça Federal.
Só que não é só isso. Senão qualquer crime contra os direitos humanos, grave violação contra os direitos humanos aqui no Brasil, seria de competência da Justiça Federal. O STJ deixou isso muito bem delineado naquele caso daquela missionária norte-americana, Dorothy Stange, que foi assassinada no estado do Pará, que naquela ocasião o Procurador-Geral da República, que é o único que detém legitimidade, somente o Procurador-Geral da República é o único que tem legitimidade para requerer o deslocamento de competência jurisdicional, naquele caso o Procurador-Geral da República pediu o deslocamento da Justiça Estadual do Pará para a Justiça Federal do Pará e o STJ, que é o órgão jurisdicional competente, disse o seguinte: olha, Procurador-Geral da República, realmente houve uma grave violação aos direitos humanos, mas não é só isso que pode deslocar a competência da Justiça Estadual para a Federal. Além disso, eu preciso que se comprove a ineficácia dos poderes constituintes constituídos no Estado do Pará. Ou seja, prove-me que os poderes judiciário, que o Ministério Público, que a Polícia Civil do Estado do Pará não possuem legitimidade, não possuem eficácia, não possuem realmente competência no sentido mais coloquial da palavra, para conhecer, processar e julgar aquele caso. Se você me comprovar isso, eu mando para a Justiça Federal. Agora, só por se tratar de uma grave violação aos direitos humanos de um estrangeiro aqui no Brasil, só esse fato, por si só, não basta para deslocar para a Justiça Federal. Ok? Então, quando houver uma grave violação aos direitos humanos aqui no Brasil, pelos quais o Brasil se obrigou a proteger, quando houver uma ilegitimidade de poder da Justiça Estadual para julgar, conhecer, processar e julgar aquele caso, aí o Procurador-Geral da República, somente ele, pode pedir que o STJ determine o deslocamento da competência. Ok? Vamos agora para o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998. Ok? Foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998. Entretanto, a sua sede é em Haia, na Holanda, ok? É em Haia, na Holanda. Qual que é a competência do Tribunal Penal Internacional? A sua competência é para julgar os crimes de guerra. Quais crimes de guerra? Quaisquer crimes em que haja uma conexão com a guerra. Por exemplo, genocídio, terrorismo, tortura e por aí vai. São os crimes de guerra que serão julgados pelo TPI. Mas não são, isso é o que tem de mais importante no TPI. Não são quaisquer crimes de guerra que serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Somente serão julgadas as pessoas físicas pelo TPI quando o Poder Judiciário local, não tiver legitimidade, não tiver realmente poder para conhecer, processar e julgar aquele caso. É fácil imaginar, num país em que esteja em guerra, qual será o poder do Poder Judiciário? Até quando? Até que medida que alguém vai obedecer ou não uma ordem do Poder Judiciário? Por isso, anotem aí, a jurisdição do TPI, ela é complementar, ela é subsidiária, ela é supletiva, ela é substitutiva. Repito, subsidiária, complementar, supletiva, substitutiva à jurisdição do poder local. Então, somente atuará o TPI quando o Poder Judiciário local realmente não tiver condições para julgar. Por isso que se fala que a jurisdição do TPI, ela é o quê? Subsidiária à do Poder Judiciário local. Ok? O TPI somente julga pessoas. Quem julgará estados, quem julgará países, será a Corte Internacional Judiciária. A Corte Internacional Judiciária, a CIJ, Corte Internacional Judiciária, é que julgará os estados, porque pessoas físicas serão julgadas no Tribunal Penal Internacional. Alguns detalhes sobre o TPI. Não se admite pena de morte. A pena máxima prevista é a pena de 30 anos de prisão, pena máxima de 30 anos de prisão,
ok? Pena máxima de 30 anos de prisão, ok? O TPI, ele quando vai julgar alguma pessoa física, ele deve pedir que aquela pessoa, sob a custódia de quem estiver, lhe seja entregue para ser submetido ao julgamento. Por isso, o TPI, depois nós veremos extradição, o TPI não pede extradição. O TPI não pede extradição. O que o TPI pede é a entrega da pessoa. É a entrega da pessoa para ser submetida a seu julgamento. Ok? Outro detalhe importante. Os países, os estados, né? Os países que pretenderem aderir ao TPI, e o Brasil já aderiu em 2002, os países que pretenderem aderir ao TPI, eles devem aceitar o Estatuto de Roma na sua totalidade, na sua integralidade. Ele não pode, um país, chegar e falar assim, olha, dos 100 artigos do TPI, eu aceito 99, não aceito aquele 1. Ah, eu aceito todos os artigos do Estatuto de Roma, desde que aquele artigo seja interpretado desta forma. Ou seja, anotem aí, o Estatuto de Roma não admite do Estado que for aderir ao Estatuto de Roma reservas, não admite reservas. Ou seja, ou aquele Estado aceita todo o Estatuto de Roma, ou ele não aceita o Estatuto de Roma. Ou ele aceita todo o Estatuto de Roma, ou não aceita nada do Estatuto de Roma. Por isso que se diz que o Tribunal Penal, o Estatuto de Roma, não admite reservas, ok? Não admite condicionantes.